Olá a todos, meu nome é Michael David, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso sobre Excel com VBA, foco em VBA. E neste vídeo a gente vai trabalhar um objeto específico que é o User Form. Então eu coloquei aqui na planilha do Excel dois links que podem ser de ajuda, para conhecer o que é o User Form e as suas propriedades. Vou colocar esses links na descrição do vídeo para facilitar e vamos exibi-lo aqui para a gente ver rapidamente do que se trata. O primeiro link, ele mostra a propriedade de todos os objetos que já existem aí no VBA. Então, existem lá propriedades aqui que podem ser aplicadas ao User Form. Existem propriedades, talvez, que pertençam exclusivamente a um outro objeto. Então, o segundo link, ele já é específico para o User Form. Ele vai explicar, o que é esse User Form, para que ele serve. E aqui, nesse menuzinho aqui à esquerda, existem métodos exclusivos para o User Form e propriedades exclusivas para o User Form. Então, posso clicar aqui e, de repente, escolher uma das propriedades que eu quero estudar. E eu tenho, digamos, um arquivozinho aqui de ajuda. Vou clicar aqui nessa, por exemplo, Show Model. Mostra o que é essa propriedade, quais são os valores possíveis e algumas informações que podem nos ajudar a compreender o que essa propriedade faz. Retornando então ao nosso arquivo Excel. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai entender qual que é a utilidade desse User Form, o que ele é, e vamos passar por todas as propriedades existentes deste objeto. Para que comecemos, a gente precisa então ativar a janela do Visual Basic, que é essa janelinha aqui. E antes, vamos perceber o seguinte, que o meu arquivo Excel, está com o nome aqui Excel, User Form, Properties. Ele está com uma extensão que permite trabalhar com macros, que permite trabalhar com VBA, salvar esse arquivo e não perder o conteúdo de código, e de tudo que foi feito aqui dentro do Visual Basic for Applications. Então, e percebam o seguinte, que quando eu abro o meu VBA, existe aqui um projeto que ele é específico para este arquivo. Então, tem um VBA Project aqui, Excel User Form Properties.xlsm. Esse é o meu nome do arquivo e tudo que eu fizer aqui dentro dessa janelinha do VBA relativa a esse arquivo vai ficar dentro desse projeto. Para a gente começar a trabalhar então com o nosso User Form, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai inserir um User Form. Quando eu faço isso, dentro aqui do projeto, do nosso arquivo, foi criada uma pastinha que se chama Forms, e dentro dela o User Form que a gente acabou de inserir. Do outro lado aqui, do lado, digamos, direito da janela, aparece o User Form. Então, o que é esse User Form? Ele é uma janelinha, digamos, que vai contemplar dentro dela outros objetos. Ela é, então, um container de outros objetos. Quando eu clico dentro desse User Form, eu consigo ativar essa ferramenta aqui, que se chama Toolbox. E quando eu clico nela, ela ativou aqui, O que é esse Toolbox? São outros objetos, que são chamados aqui de controles, que podem existir dentro do User Form. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro um objeto que se chama Textbox. Vou colocar aqui dentro um botão, que se chama Command Button número 1. E posso colocar diversos outros objetos. Então, o User Form, ele vai, digamos, ser um container para outros objetos. E para que serve isso? Então, quando eu tenho esse User Form, eu posso executar essa aplicação para entender o que isso vai gerar. Como é que eu executo essa aplicação? Eu posso clicar aqui nesse botãozinho para executar e percebam o seguinte, o meu User Form nada mais é do que uma janela, como se fosse um aplicativo, no qual podemos ter a entrada de dados, posso ter a entrada de dados aqui, posso clicar no botão, nesse momento não tem nenhum código atrelado ao clique desse botão, mas a utilidade do User Form é, no caso, ter uma janela
no qual possa-se ter elementos dentro e criar, digamos, um pequeno aplicação, um pequeno softwarezinho que eu possa comunicar com a minha planilha Excel. Poderia também comunicar com outras ferramentas da Microsoft. Poderia comunicar com o Access, poderia comunicar com Outlook, poderia comunicar com o PowerPoint, enfim, né? E fazer inclusive comunicações com ferramentas específicas do Windows. Bom, então para sair dessa janelinha eu posso fechar aqui e eu volto lá, digamos, na minha janela do VBA para continuar trabalhando. Então a utilidade do UserForm é ser uma janela que vai abarcar outros objetos que vão, digamos, exercer comunicação com a planilha Excel ou com outras ferramentas do Windows. E sobre as propriedades? As propriedades do UserForm, elas aparecem aqui nesse menu à esquerda da janela. Então nós temos aqui a Properties do UserForm número 1, que é esse UserForm que está aqui, e temos aqui diversas propriedades, né? Eu posso categorizar as minhas propriedades em ordem alfabética ou categorizar aqui conforme, digamos, a função da propriedade. Então, existem aqui propriedades que são, segundo a Microsoft, relacionadas à aparência, a comportamento, à fonte, né? Tem outras aqui que são o que eles chamam de miscelâneas, né? São propriedades, digamos, mais gerais que não foram, digamos, categorizadas. Temos a propriedade aqui relativa à imagem, a relativa à posição e relativa a como vai funcionar a barra de rolagem. Então, o que a gente vai fazer é passar por cada uma dessas propriedades para entendermos, né, como que isso funciona e como que isso modifica o objeto aqui UserForm. Eu vou, nesse momento, apagar esses objetos aqui, eu clico neles, aperto Delete no teclado. Cliquei nesse aqui, apertei Delete no teclado agora, para a gente concentrar somente no UserForm neste momento. Bom, vou aumentar aqui a dimensão da janela, para termos mais espaço. Comecemos então. Bom, então aqui dentro, né, da primeira categoria aqui de propriedades, temos a categoria Backcolor e eu posso, né, selecionar uma cor do fundo. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, a paleta e colocar aqui em vermelho. Então, o que a gente faz com essa propriedade é alterar a cor do fundo da janela. Ok? Vou retornar isso aqui para branco. Bom, minha segunda propriedade se chama Border Color, é a cor da borda. Então, como assim? Então, é uma coisa, eu posso selecionar uma cor, vou colocar ela aqui em vermelha. Ah, professor, não aconteceu nada, cadê a borda em vermelho? Essa propriedade Border Color, ela funciona de forma conjunta com essa segunda propriedade aqui, que é o Border Style. Se esse Border Style estiver igual a 0, significa que não tem borda nenhuma. No entanto, se eu troco esse Border Style para igual a 1, significa que tem uma borda simples. E percebam agora aqui, ó, que existe uma bordinha vermelho dentro da janela. Isso é o efeito, então, da conjunção do Border Style com o Border Color. Ok, então vou voltar isso aqui para sem borda e vou colocar a borda aqui em branco. Ok. Outra propriedade, propriedade Caption. Propriedade Caption se refere ao nome que está aqui no topo dessa janela, né? Então eu poderia alterar aqui o nome para blá blá blá. E percebam, né, que o blá 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 corresponde ao nome que está aqui no topo dessa janelinha. Bom, outra propriedade, ForColor. ForColor, ele vai modificar as cores de alguns elementos que podem existir dentro dessa janela. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a cor em vermelho e percebam que os pontinhos que estão aqui dentro, eles modificaram para vermelho. Se eu agora trago um outro objeto também, aqui, deixa eu trazer a Toolbox, ela apareceu para mim numa outra janelinha. Se eu colocar um objeto aqui dentro, percebam que esse objeto já pegou a cor do ForColor que estava lá configurada para o meu UserForm. Então, quando eu clico nesse objeto,
ele é um label, a gente vai ver no futuro o que é isso, em outro vídeo. E ele já colocou como de forma automática o ForColor dele para o mesmo ForColor do UserForm. Então, quando eu clico lá no UserForm novamente, né, para selecioná-lo, eu volto aqui a verificar as propriedades do UserForm e o ForColor dele está vermelho. Bom, então esse é o efeito do ForColor quando eu faço UserForm. Além de colocar, né, esses pontinhos aqui no fundo na cor em vermelho, que foi o que eu especifiquei, alguns outros objetos que podem ser incluídos posteriormente dentro desse UserForm vão ter automaticamente seu ForColor modificado para a mesma cor na qual se encontra o ForColor do UserForm. Ok, vou deletar esse label, né, para não tirar nossa atenção aqui. Vou voltar o ForColor para preto. Meus pontinhos aqui dentro voltaram a ser pretos. E por fim, a última propriedade aqui do Appearance é o Special Effect, né? Special Effect. E temos aqui algumas possibilidades. O que isso faz? Então, quando eu clico aqui, né, perceba que tem um relevinho bem sutil nessa janelinha branca que faz interface com a bordinha azul do UserForm. Então, se eu coloco aqui Flat, não tem, digamos, esse relevo, né? Percebam lá, Flat não tem um relevo. Se eu coloco agora o Raising, tem um relevozinho aqui, ó. Então, isso é o efeito especial dessa propriedade. Passemos agora para a propriedade Behavior. A primeira propriedade relativa aqui à categoria Behavior é o Cycle. Embora ele apareça aqui para o UserForm, ela não é muito usada, ou melhor, ela não se relaciona com o UserForm. Estranho isso, né? Mas vamos ver a documentação para ver o que está lá no site da Microsoft. Então, eu peguei aqui as propriedades, né? Vou selecionar aqui a propriedade Cycle. Então, quando eu seleciono ela, o que é essa propriedade Cycle? Ela especifica a ação para ser executada quando o usuário sair do último controle em um objeto frame ou de uma página. E o que é o objeto página? É a referência aqui ao multipage. Existe um objeto que se chama multipage. Então, assim, não existe, né, uma ação relativa ao objeto UserForm. Então, voltando lá no nosso Excel, né, a gente deixa ela aí de lado. Essa segunda propriedade, que é Enabled, o que isso significa? Significa se a janela vai estar ativada ou não para o usuário em tempo de execução. Se a gente deixa essa janela ativa, né, ou seja, Enabled igual a True, quando eu executo esse formulário, eu consigo selecionar e arrastar essa janela, eu consigo fechar essa janela. Então, fechei. Se eu coloco esse Enabled aqui igual a falso, e eu executo, né, essa aplicação, eu não consigo mais clicar e arrastar essa janela, ou seja, não consigo selecionar essa janela. Não consigo também clicar aqui no botão de fechar. Então, para eu conseguir agora voltar para o meu VBA e de fato fechar essa janela, eu preciso interromper essa execução. Então, eu vou clicar lá no meu VBA, selecionar ele de volta, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Esse botão, ele interrompe, né, a execução da aplicação. E eu voltei à minha edição. Então, na minha humilde opinião, né, o usuário tem que ter a possibilidade de comunicar com essa janela. Pode ser que, quando eu tenho diversos UserForms, eu posso deixar alguns inativos. E dentro do código do VBA, eu, através de um UserForm, eu posso ativar um outro. Mas no nosso caso aqui, eu só tenho um UserForm, eu vou deixar ele ativo para a gente conseguir, né, mexer na janela e facilitar a nossa vida. Próxima propriedade da categoria Behavior é o Right to Left. O que isso faz? Isso muda a posição aqui do Caption em relação à janela. Então, esse Caption pode estar à esquerda da janela ou ele pode estar à direita da janela. Então, se eu seleciono aqui Right to Left igual a True, e o Caption veio para a direita da janela. Percebam que existe aqui um pequeno bug, porque eu selecionei aqui igual a True, percebam?
cliquei, vou soltar o mouse e ficou falso ali. Então existe aí um pequeno bug na exibição desse nome. Clicando agora em falso, né, vou clicar, cliquei, soltei o botão do mouse, o Caption volta para a esquerda da janela. E por fim, Show Model é a última propriedade da categoria Behavior. E o que ela faz? Ela deixa a janela restrita ou não. O que significa uma janela restrita? Se a janela for restrita, no momento da execução dessa aplicação, eu não consigo tirar o foco da janela. Se a janela não for restrita, eu vou conseguir tirar o foco da janela. Vamos ver isso com um exemplo. Então eu deixo aqui o Show Model igual a True. Eu vou executar isso aqui. E o que acontece? Selecionei a janela, eu quero agora clicar numa célula aqui do Excel. Posso? Tentei clicar, não consegui. Ou seja, a janela está restrita. Eu só posso mexer nessa janela. Vou agora colocar o Show Model igual a falso. Ok, coloquei. Vou executar agora essa aplicação. Vou arrastar a janela e vou tentar clicar na célula do Excel. Perceba que eu consegui. Ou seja, essa janela não é restrita. Eu consigo trabalhar na janela, mas também consigo trabalhar em outras coisas. Essa, digamos, é então a aplicação do Show Model. Quando eu fecho aqui, eu tenho que voltar lá no meu VBA, porque não volta automaticamente. Abrir aqui o User Form e vou deixar esse Show Model igual a True para trabalhar somente na janela, que é o nosso foco no momento. Bom, continuando. Temos agora a categoria fonte, e fonte só tem a própria propriedade de fonte. E o que essa propriedade faz? Ela altera a fonte dos textos que virão dentro dessa janela. Então, quando eu clico aqui, vai abrir aqui qual que é o tipo de letra que eu quero, tamanho, se é em negrito, se não é. Eu vou selecionar um aqui em oblíquo, em negrito, e dar um OK. Professor, mas nada aconteceu em relação à fonte? Essa fonte, no caso do UserForm, vai ser aplicada a outros objetos que porventura venham a estar aqui. Então, eu vou clicar aqui no UserForm, selecionar a minha caixinha de texto. Eu venho aqui no meu outro monitor, deixa eu trazer ela aqui. E se eu coloco um label aqui dentro, perceba que o meu label agora já está tendo de forma automática a mesma fonte que eu selecionei aqui para o meu UserForm. Então é bem similar àquele ForColor, que a gente viu anteriormente. Então vou tirar aqui o label e continuar aqui. Então, em relação à categoria Miscellaneous, que pode ter um monte de coisa aí misturado, temos a categoria Name. O que é esse Name? Esse Name, ele é o nome do objeto que a gente vai usar dentro da linguagem VBA. Mudar isso aqui não altera em nada a visualização gráfica. Essa segunda propriedade, drawBuffer, ela se relaciona com o número de pixels que pode ser utilizado ao mesmo tempo em uma ação de redesenhar a tela. A gente não mexe muito com isso aqui é mais voltado para controle de memória. Então, para a gente não é tão importante nesse momento. Nossa próxima propriedade é o Help Context ID. Essa propriedade ela se relaciona também com essas duas outras propriedades aqui, a WhatThisButton e a WhatThisHelp. Vamos explicar essas propriedades então conjuntamente. Então, primeiramente, para se usar essas propriedades é necessário um arquivo de ajuda. Então, vou mostrar aqui um arquivo de ajuda, vou abrir um que eu tenho aqui no meu computador. Bom, esse é um exemplo de arquivo de ajuda. Eu posso clicar aqui dentro e aí tem diversos documentos que podem ser de ajuda para o usuário durante a aplicação, durante o momento que ele está usando a aplicação. Esse arquivo de ajuda, para cada um desses elementos textuais aqui, eu preciso de ter um ID de identificação. E eu vou usar esse ID quando eu preciso dentro aqui desse Help Context ID. Ou seja, o Help Context ID, ele quando eu precisar usar o documento, esse arquivo de ajuda, ele já vai me mostrar diretamente algum desses documentos através, digamos, do número de identificação dele.
Se eu coloco o Help Context ID, eu estou indicando para o Excel que eu não vou usar um arquivo de ajuda. Essa outra propriedade aqui, o WhatThisButton, se eu coloco ela igual a True, ela me mostra aqui, né, um botãozinho de ajuda que eu posso utilizar para clicar nisso e clicar em algum elemento, algum objeto dentro da janela, de maneira a ativar a chamada do meu arquivo de ajuda. Um ponto importante nesse momento aqui é o seguinte, que o WhatThisButton True implica necessariamente que o WhatThisHelp seja igual a True. O WhatThisHelp igual a True, ele informa que apertando a tecla F1 do teclado vai chamar o arquivo de ajuda considerando esse contexto de D que foi informado aqui. Lembrando, se for informado 0, não temos arquivo de ajuda. Se for informado aqui, por exemplo, o número 5, quando a gente então chamar o arquivo de ajuda, ele já vai exibir diretamente a informação relacionada aqui, digamos, no arquivo que corresponde ao número 5. Olha, no meu caso aqui, todos esses arquivos talvez não tenham numeração, né? Não foi configurado essa numeração para fazer um casamento com esse Help Context ID. O que eu posso fazer então? O Help Context ID eu posso colocar no valor negativo, de forma que quando eu precisar então chamar, né, esse arquivo de ajuda, vai mostrar ele de forma inteiro, da forma como ele está aí. Ok, uma outra questão que a gente faz nesse momento é como associar esse arquivo de ajuda ao VBA. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, clico aqui com o mouse direito em cima do projeto, vou selecionar aqui VBA Project Properties. Uma vez que eu estou aqui, eu vou então colocar aqui o arquivo, né, de ajuda que eu estou trabalhando. Eu coloquei o arquivo de ajuda na mesma pasta do meu arquivo que eu estou trabalhando no momento. Eu vou selecionar aqui que é o .chm, que é um arquivo de ajuda que já foi compilado. Vou selecioná-lo e aqui dentro eu vou selecionar um número positivo, diferente de 0, dizendo que para informar o Excel que eu vou usar, posso usar esse arquivo de ajuda em algum momento na aplicação. Vou colocar o número 1 aqui, dou um OK e vamos então ver, né, como que ficou o uso disso. Vou executar a aplicação e aqui dentro eu vou digitar a tecla, né, vou apertar a tecla F1 do teclado. Quando eu fiz isso, aparece o arquivo de ajuda para o usuário. Posso fechar. Se eu clicar aqui e colocar em qualquer coisa aqui dentro, como a gente, né, isso aqui está do form e a gente não tem contextos, identificadores de contexto associados ao arquivo de ajuda, eu clicando aqui vai, né, abrir de novo o nosso arquivo de ajuda. No entanto, né, apesar disso ser interessante, é necessário, né, ter um cuidado na criação desse arquivo de ajuda e para, né, ter os IDs bem definidos e únicos. E quando for fazer isso no Excel, é necessário, por meio do código, né, à medida que a gente for trabalhando com o VBA e os códigos, a gente vai alterar o Help Context ID para dar, né, aquela informação em relação ao arquivo de ajuda que a gente quer. Mas existem outras formas de se fazer isso que talvez sejam muito mais fáceis. E a gente, né, mais para frente nesse curso, a gente vai ver como que a gente poderia talvez criar um botãozinho ali para chamar um arquivo PDF, alguma coisa nesse sentido, que seria muito mais tranquilo do que criar um arquivo de ajuda, preocupar aí com esses IDs de contexto, enfim. Mas é isso. Voltando então às nossas propriedades e continuando aqui. Continuando então, nossa próxima propriedade é o mouse icon, né, alterar o ícone do mouse. Então eu posso usar aqui um ícone específico e quando eu usar isso aqui, como que eu vou usar isso?
né, eu vou selecionar aqui um arquivo que tem um ícone, né, no caso é o arquivo .ico, ICO. Selecionei. Então, no caso aqui agora eu estou usando um ícone, né, perceba que alterou aqui o texto. E para que esse mouse ícone esteja ativo, eu preciso aqui nessa outra propriedade, no mouse pointer, selecionar aqui o número 99, que eu vou usar um mouse customizado, ou seja, um ícone de mouse do usuário. Fazendo isso, quando eu executo a minha aplicação, colocando o mouse em cima da aplicação, percebam que o ícone do mouse vai ser alterado. Então, vou fechar aqui agora. Ok. Vamos supor agora, né, que a gente não vai usar um ícone do mouse, né, do próprio usuário. Então, eu vou tirar isso aqui. Selecionei lá, meu cursor está ativo. Lá eu posso colocar a tecla Delete do teclado. Deletou. E eu vou selecionar aqui, digamos, um mouse, um ponteiro de mouse, né, que já está implementado dentro do Windows. Selecionar aqui o número 2. Vou executar aqui a minha aplicação e percebo que o ponteiro do mouse foi alterado. Fechei. Próximo, então, a tag. A tag é como se fosse uma variável e ela serve para armazenar algum valor que porventura a gente queira usar durante um código VBA. Então, está ali, né, um espaço reservado que a gente pode usar ou não, se a gente quiser. E a outra, para a gente finalizar, que é a zoom. O add this button e o add this help eu expliquei anteriormente, juntamente aqui com o help context ID. Sobrou então a propriedade zoom. Essa propriedade zoom serve para aumentar, né, o foco dentro da janela. Se eu coloco aqui, então, por exemplo, 300, observe o que vai acontecer aqui, ó, com os pontinhos, né, eu vou dar um zoom naqueles pontinhos. Então, está em 100, coloquei 300. Vou sair aqui, né, dessa seleção para fazer a aplicação da propriedade. E percebam, né, que os pontinhos aqui aumentou, porque eu dei um zoom nessa janela. Vou voltar aqui para 100. Percebam que vai diminuir. Diminuiu. Beleza. Entrando agora, vou até diminuir aqui. É isso aqui. Entrando agora na propriedade figura. A propriedade figura, ela serve para a gente escolher uma figura que vai, digamos, ocupar o fundo da janela. Então, eu vou selecionar uma figura aqui no meu computador. Então, tá aí, selecionei. E apareceu ali parte da figura. A figura é muito maior, né, do que, digamos, o comprimento, a dimensão aqui da janela. Apareceu lá a figura no fundo. É só aumentar aqui a dimensão, aparece mais um pedaço da figura. Bom, o alinhamento da figura eu posso alinhar por aqui. Né? Se eu colocar aqui o top left, eu vou colocar aqui bem no top left aqui o início da figura. Deixa eu só abrir a figura para vocês entenderem, né, como que é essa figura. Bom, essa é a figura, né, que eu estou abrindo. E quando eu coloco então o top left, está colocando, né, top left da figura para inicializar. Se eu coloco o top right, vai pegar o outro pedaço da figura que tem que começar mostrando por ela, né? Esse é o aumento aqui, vai começar a mostrar lá o lado, digamos, esquerdo da figura. E posso colocar no centro, né? Bottom right. Posso ir selecionando aí qual que é o posicionamento da figura. O que tem que começar aparecendo na figura. Próxima propriedade que temos é o Picture Size Mode, que é, digamos, selecionar a forma como a gente vai exibir essa figura. A forma igual a 0 significa que a gente está cortando com um pedaço da figura. A forma igual a stretch significa que a gente está colocando aí a figura para preencher toda a superfície da nossa user form. E só que alguma dimensão pode ter maior, né? Ficou um pouco desproporcional uma dimensão em relação à outra. Para ter essas dimensões proporcionais, a gente tem aqui o zoom. Só que aí pode ter algum espaço em branco, né? Esse é o problema aí. E para a gente arrumar isso, né, a dimensão da nossa janela tem que estar na mesma dimensão da figura. Aí seria esse o caso aqui, ó. Assim, mais ou menos, né? Vamos supor que a gente não tinha isso. Até porque eu preciso demonstrar agora a próxima propriedade, que é o Picture Time. Picture Time significa replicar a figura até ocupar toda a dimensão da janela. Se for falso, não vai aplicar. Se for true,
acontece aquilo lá. Replicou a imagem para ocupar aí a dimensão da janela. Perfeito. Vou tirar aqui o bitmap, né, essa figura, vou deixar em branco mesmo. E passamos então para a próxima propriedade. Temos a propriedade altura, né? A altura aqui, no caso, vem daqui até aqui embaixo. Se eu diminuo isso aqui, vai diminuindo lá a nossa propriedade altura. Propriedade left, isso aqui vai ser zero, não vai ser aplicado aqui para userForm. Da mesma forma que o top também não vai ser aplicado para userForm, a gente vai ver essas duas propriedades para os outros objetos, que vão fazer sentido no futuro, mas para userForm não tem muito sentido. Temos a comprimento aqui, né? Eu posso diminuir e aumentar o comprimento e vai impactar lá nessa propriedade. E a Startup Position significa onde na janela do meu monitor que vai ser inicializado essa aplicação. Eu posso colocar aqui que vai começar no centro da screen. E quando eu inicializo a aplicação, eu tenho que selecionar ela, né? Começou mais ou menos no centro da screen, porque eu estou usando dois monitores. Aí talvez perde esse foco. Mas no seu caso deveria começar mais ou menos assim. Vou fechar aqui. Se eu seleciono então o Windows Default e eu executo, no meu caso aqui inicializou lá no meu outro monitor, né? Eu tenho que ir lá no meu outro monitor e trazer a janela. Então isso só altera, né, a posição na tela do monitor onde essa janela vai ser criada, essa janela da aplicação. Bom, por fim, temos aqui, digamos, a última categoria, que é de barra de rolagens, e temos aqui essas propriedades. Então, quais são as propriedades? A primeira é ativar a barra de rolagens, né? Então, eu vou colocar aqui, vai ter horizontal, só tem a barra de rolagem horizontal, ou só tem a vertical, que no caso já apareceu aqui, a barra de rolagem vertical. Ambas as barras de rolagem, né, tanto vertical quanto horizontal, ou nenhuma. Né? Vou colocar então ambas. E temos aqui, ó, a primeira propriedade que informa qual dessas barras de rolagem estão visíveis. Então, no meu caso aqui, o valor igual a 3 são ambas. Poderia colocar, né, nenhuma está visível. Poderia colocar somente horizontal, está visível para o usuário. Colocar ambas. Se eu coloco essa propriedade, né, que é visível ambas, mas eu coloco que a existência dela é nenhuma, então obviamente não tem nada a ser visto, porque não existe barra de rolagem. Então essas propriedades se comunicam. Nossas próximas propriedades são então altura e distância do scroll. Então, altura do scroll, que é essa que eu selecionei aqui. O que é isso? Ela é essa altura que está aqui, ó, aproximadamente. Então vamos testar, né? O scroll está com 0 de altura, ele nem aparece na minha tela. Vamos colocar aqui um scroll igual a 1000. Ele apareceu ali, ó, consigo movimentar ele. Vamos colocar um scroll próximo da altura aqui, ó, da janela. Vou colocar 378. Então, o scroll aqui eu consigo mexer ele bem pouquinho. Se eu coloco agora um scroll muito abaixo da altura da janela, vou colocar 200, o scroll nem apareceu. Então, é essa a ideia aí da altura do scroll. De forma muito similar, vamos deixar aqui igual a 1000, nós temos aqui então o scroll width, que é o comprimento. Se eu coloco aqui igual a 1000, né, apareceu aqui o scroll. Eu consigo movimentar então a minha barra de rolagem. Se eu coloco próximo aqui comprimento do scroll, próximo do comprimento da janela, vou colocar aqui 450, né, aparece bem pouquinho aqui a minha capacidade de movimentação. Né, o meu scroll, eu tenho uma percepção talvez que ele seja maior, mas na realidade ele se movimenta pouco. Né? Por quê? O tamanho dele está bem próximo ali do tamanho da janela. Então vou deixar ele igual a 1000. Para eu conseguir movimentar mais, né, por maior distância esse scroll.
E eu não sei se vocês observaram que à medida que eu mexo o scroll, tem lá uma propriedade que está sendo alterada. Nesse caso aqui, à medida que eu mexo o scroll horizontal, é a propriedade scroll left. Observem lá, eu vou mexer ela aqui e ela está sendo alterada. O que é o scroll left? O scroll left é a distância daqui, de onde está, né, o botãozinho de clicar ali para alterar mexer, né, a barra de rolagem, até a localização atual da barra de rolagem. Isso aqui é o valor do scroll left. Então percebam o seguinte, quando eu pego a barra de rolagem e coloco ela colada nesse botãozinho aqui, o scroll left é igual a 0. Quando eu coloco ela colada lá no outro botãozinho, o scroll left é no valor máximo dele, que é 577,75. E de forma similar, a gente tem a mesma ideia para o scroll top. Se eu pego essa barra de rolagem aqui vertical e mexo ela, o scroll top que começa agora a ser alterado. Então, o scroll top, ele é o quê? De novo, né? Ele é a distância, no caso aqui, do botão top até a localização atual do scroll, da barra de rolagem. Essa distância aqui é o meu scroll top. Então percebam, né, que a barra de rolagem encostadinha nesse botãozinho aqui no top, o scroll top é igual a 0. E quando eu encosto a barra de rolagem lá no botãozinho aqui inferior, o scroll top está no valor máximo dele. Bom, com isso, fechamos então as propriedades do objeto UserForm e espero vê-los então no próximo vídeo, no qual trataremos sobre a utilidade e as propriedades do objeto Label. Grande abraço, até a próxima!